Fala, meus lindos e minhas lindas, todos muito bem, mais um vídeo. E rapaziada, estamos de volta, trazendo aqui no vídeo de hoje balanceamentos e alguns informativos aí de mudanças relacionadas a missões, mapa e também aos personagens, buffs e nerfs, tá? Então vamos que vamos. Deixa aquele like maior, serve o canal, manda pra tia, pra amiga, manda pra todo mundo, em todos os grupos que você tiver aí, Facebook, Instagram, Orkut, Telegram, mandem tudo quanto aí, vamos que vamos daquele jeitão. Não se esquece de clicar no botão hype se você estiver assistindo pelo celular. E vamos falar da nossa parceira aqui do canal, a nossa querida Curse Diamond. Quiser comprar a gema pelo precinho, um camarada ter cashback na sua compra, ajudar o Mano Blind e ajudar o seu próprio bolso, o link vai estar na descrição, só clicar que já ajuda demais, vocês não fazem ideia. E é totalmente seguro porque eles são parceiro oficial do próprio GLA. Deixa eu me apresentar se você ainda não me conhece, eu sou o Mano Blind e seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao meu canal. É um prazer imenso ter você aqui, Deus te abençoe, belezinha? Então, bora que bora, rapaziada. Como eu disse, no vídeo de hoje vai ser sobre os balanceamentos e sobre algumas mudanças que tiveram em algumas partes do game no nosso querido GLAzada, belezinha? O vídeo do roadmap, né, que eles soltaram, eu vou fazer um vídeo especial só dele falando pra gente comentar, para esse vídeo também não ficar muito prolongado, mas todas as outras informações eu vou estar trazendo nesse vídeo aqui, belezinha? Hoje também eu vou usar um formato diferente, que eu vou deixar uma gameplay rolando, e eu vou deixar os trechos aí do que eu estiver comentando na tela, pra vocês entenderem, para não ficar no Discord. Eu quero que vocês comentem, por favor, se vocês preferem esse formato, né, de ter uma gameplay e eu bota nos trechos que eu tô referindo ou falando na tela, ou se vocês preferem que eu deixe igual eu fazia antigamente, que é deixar direto no Discord e eu já ir comentando ali por cima de forma mais fácil, beleza? Então vamos começar aqui pela primeira novidade. Foi liberado os ícones que são agora os novos dos PVP, né, da fila ranqueada PVP, que é o ícone do X1 e X2, que o personagem que foi selecionado para essa temporada, né, foi o nosso querido Killer, nosso querido braço direito do nosso Eustace Kid, né? Então o Killerzada ficou muito massa, os ícones tá aí na tela, tanto do 1v1 quanto do 2v2, né? Pra vocês poderem estar vendo aí. E comentem, vocês estão empolgados para pegá-lo, vocês gostam aí do personagem Killer. E quem vai pegar, se vocês estão empolgados aí, que eu acho muito legal as partidas ranqueadas do PVP. Principalmente quando é com Randa, eu acho que é bem legal. Que ele traz uma variedade, traz uma gameplay bem diversificada ali, então é bem legal. Então, inclusive, tá havendo muitas mudanças pro PVP bem interessantes também, né? E vamos falar aqui então o que interessa, que é os balanceamentos e depois o informativo das mudanças que tiveram no jogo. Então, vamos começar falando pelos balanceamentos que tiveram no nosso querido joguito. Vamos falar aqui então da Raid Enies Lobby, belezinha? Então, em relação à Raid Enies Lobby, teve redução para 40 minutos, né? O tempo recorde agora, em vez de ser o tempo anterior, passou agora para ser 40 minutos, né? Você tem que completar a raid em até 40 minutos para estar ganhando o baú extra lá na Raid Enies Lobby, o que é meio interessante, e vamos ver como é que essa mudança vai realmente implicar aí. Essa é a primeira semana que vai ter esse novo timer, então vamos ver aí como é que os jogadores vão achar, que vocês vão achar ruim, vocês vão achar bom, vocês vão ficar incomodados. Eu quero ver o feedback aí. Pra quem é galera do hardizada aí que já tá fazendo, já tá rushando louco aí e já pegou o Riley e o Garp, por favor, comenta aí embaixo, que vai ser uma fonte, uma informação muito boa de se ter, belezinha? Outra mudança foi que a quantidade de hits necessários para o boss Caco sair da forma do cubo nas modalidades Hard e Elite foi reduzida, né? Agora então, aquela parte que o Caco fica imune, fica usando várias skills, você tem que ficar batendo nele para ele sair daquela forma, ficou muito mais fácil, o que é muito bom, porque às vezes era um RNG bem chato, que se batia muito ele não saía, algumas vezes você batia um pouco menos, ele saía, e a galera usava muito sangramentos ou queimação, né? O Ryuma era um personagem muito utilizado nesse boss, né, no Caco, porque ele ajudava bastante ali a queimação dele, parecia, né, dava a impressão que ia mais rápido quando tinha um tipo de skill de dano por segundo. Então agora tendo essa mudança, acredito que vai facilitar muito e vai ser bom para todo mundo, né? Outra mudança foi que o limite de hits considerados por cada habilidade na modalidades Hard e Elite aumentou, belezinha? Agora falando da outra mudança, que é sobre o World Boss. O Banawani, que é o nosso querido jacarezão lá de Alabasta, ele teve aumento na quantidade de dano necessário para passar de cada fase, né? Então agora, para a gente passar as fases dele, serão necessários que a gente dê mais dano, belezinha, pessoal? Então essa mudança aí é uma mudança que ele já não era um boss que a galera mais curtia, né? Porque ele é um boss meio chato, podemos dizer assim, entre aspas, que ele realmente, acho que de todos os boss mundiais ali é o mais difícil ali, principalmente para os iniciantes, que ele realmente demanda um pouco mais de mecânicas ali, mas acredito que vai ficar nada que vai atrapalhar muito, não é só reacostumar com esse novo estilo, esse aumento na vida dele, né? Vamos falar agora dos equipamentos especiais, pessoal. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre o conjunto do Kid, o conjunto da Bonnie e o conjunto do Lau. Começando pelo do Kid, agora 2 partes de vida necessária para ativar o bônus de defesa aumentou de 25% para 40%. E 5 partes de vida necessária para ativação do bônus de defesa aumentou de 40% para 60%. Então, top demais, cara. Isso aqui, sensacional, melhorou muito. O que é aqueles itens? Fala a verdade, esses itens conjuntos, eles eram bem pebinha, rapaziada. Bem pebinha.
Essa é a grande verdade, que eles eram bem pebinha. É tipo assim, é um item que não fazia tanta diferença na prática. Agora, talvez com essas mudanças, venha assim a fazer realmente uma mudança que vai melhorar ali, cara. Porque aumentou 15% tendo 2 partes e 20% ali tendo 5 partes. Então, muito interessante. E esse pode ser uma melhoria aí que vem realmente trazendo benefícios pra galera aí. Eu que sou tanque, eu sempre quis ter o set do Kid, mas, cara, pagar 5kk no mínimo por cada parte já é complicado. Então, eu ainda teria que pagar gemas, né, pra trocar o set que eu tenho atual por eles, né? Então, tem esses fatores aí, então realmente é uma coisa bem louca. Mas, bem interessante, agora vamos ver o da Bonnie. 2 partes aplicam bônus de cura, foi removida, né? Antigamente ela aplicava um bônus de cura de usuário aos aliados com menos de 30% de vida, agora aumenta a cura causada em 5%. Muito melhor, né? Ela aumenta a cura efetiva, não em personagens aliados que tinham menos vida, né? Então ela vai aumentar na prática a cura da Bonnie. Você usou, aumentou, vai curar 5% a mais tendo 2 partes, o que é realmente interessante e muito válido, que aí a gente vai ver o benefício real, porque antes ela só curava mais se a pessoa tivesse tomado dano, né? Então, tipo assim, obrigatoriamente a pessoa tinha que estar com pouca vida para ela ter o efeito a mais, ou seja, esse set só funcionaria para quem tinha um efeito a mais. Então, fez ser mais interessante. E agora a mudança com 5 partes, em vez de curar pessoas que estavam com menos de 40% de vida, agora ele vai aumentar a cura total para 10% de cura a mais se tiver 5 partes desse set da Bonnie, tá? Muito interessante. Acho que poderia ser um pouquinho maior em porcentagem. Acho, mas tem que ver na prática quanto que dá. Se esse 5% vai dar o quê? Ela cura 22, vai dar uns... Vai pular para 25 talvez a cura, e com 10% pule para algo em torno dos 28 mil de vida, talvez 30 de vida numa curada, pode ser. Então tem que avaliar ali, tem que ver na prática a galera usando, que tem os 5 sets aí, ver na TV, avaliar a galera que realmente tem esses sets aí. Vamos falar do nosso querido conjunto, do nosso querido Tráfica de Walter Lau, que ele aumentava o ataque, né? Então, muito interessante. Vamos ver agora o que mudou. 2 partes de vida necessária para o cancelamento do bônus de ataque reduzido em 85% para 80% e 5 partes vida necessária para o cancelamento do bônus de ataque reduzida 80% para 70%. Tá interessante. Eles deram uma reduzida aí, né? Passou de 85% para 80%, né? Para você ficar com bônus de ataque durante mais tempo, né? Então, se sua vida estiver acima de 80%, você vai com 2 partes, você tem um bônus de ataque. E se você tiver com 5 partes, se sua vida estiver acima de 70%, você mantém o bônus de ataque com o set do Lau. Então, bem interessante, não? Tá, agora vamos falar agora dos balanceamentos, que é a parte que nós queremos ver. Vamos começar a falar então do nosso querido Frank, Jinbe, Marco, Marshall, The Teach. Belezinha? Então vamos lá, Frank TS, o General Hashimoto Dangerous teve o poder PVE aumentado de 9 para 11, então recebeu um buffzada. E o Radical Beam agora aplica a habilidade ficará apenas com metade do tempo de recarga, em vez de aplicar o tempo completo após o uso do General Cannon. Tá muito interessante, que vai fazer o Frank TS talvez ter uma versatilidade maior e voltar ao meta do game, né? Então vale ficar de olho no nosso querido Frank TSzada. E além disso também teve a mudança de recuperação de energia, aumentou de 3 para 4 em instâncias PVE. Então nosso querido Frank TS, nosso tanker aí, ficou mais fortinho, ganhou um buffzado aí bem interessante, então vale ficar de olho, rapaziada. Nosso querido Jinbe, Goyo Jujutsu Yari Nami, alcance do puxão aumentado de 1 tile, muito bom, cara. Quanto mais tiles, mais bem-vindo será, cara, porque é bom demais ter um puxão em área, quanto maior, melhor, cara. Inclusive, isso é muito interessante, porque pode fazer o Jinbe voltar a ter mais utilidade aí, né? Porque ele é um personagem que muitos outros personagens fazem exatamente a coisa que ele faz, por isso que ele fica bem sumido em algumas funções aí, podemos dizer assim, né? O Gyojo, mesmo skill agora, o empurrão reduzido de 3 para 2, tá? Teve um nerfzinho nessa questão. E o Gyojin Jujutsu Mizu Goyokoro, a habilidade Kagarakusa ou HD Seiken, não entra mais em 5 segundos de tempo de recarga, tá? Então, interessante. E a Seiken não empurra mais o inimigo em instâncias PvE, tá? Então vale ressaltar isso aí, galera. E tem que prestar atenção nesses detalhes. Para quem joga aí com o personagem, comenta, por favor, que se é bom ou não, se essas mudanças foram benéficas aí para quem já tá testando ou não. Vamos falar do nosso querido Marcão Alá Fênix, o Brabo. Nosso querido tripulante da primeira divisão do Barba Branca. Então vamos lá. Fênix Hushabu tem o poder PVP reduzido de 30 para 25, então um nerfzão no PVP aí. E o Fukatsu no Aoi Hono, recuperação de dano recebida de instâncias PVP, reduzido de 60 para 50. E o Ponix Force, bônus de defesa por cada aliado próximo, reduzido de 20 para 10%, belezinha? Então, o Marco sofreu um nerf no PVP pesado aí, galera. Então,
fiquem de olho e comentem pra mim, pra galera que usa ele no PVP, se está melhor ou não, belezinha? Então o nosso querido Marshall de Tit, o Kuyorozu, tempo de recarga aumentado de 30 para 35 segundos, e o Yamiagare Liberation teve o poder PVP reduzido de 30 para 28, tá? Então, nosso querido Marshall de Tit, nosso querido Bárbara Negra, também teve um nerf neste patch, tá, galera? Vale lembrar também, pra quem não conhece, eles sempre postam, antes de vir um patch de atualização, lá no Trello, galera. Então, quem quiser dar uma acompanhada lá, que eles sempre postam como que eles vão mudar, as mudanças que estão em balanceamento, os personagens que podem sofrer ou não alteração. Então, caso alguém tenha dúvida de comentar no Trello, manda nos comentários aí que eu ajudo a você entrar lá, belezinha? Muito tranquilo, bem de boa, eles têm um link aqui no próprio Discord, bem fácil de achar, inclusive. Vamos falar agora então do nosso querido Monkey D. Garp, do Silver Rayleigh, do Shanks e do Zorro TS, pessoal, belezinha? Então, vamos lá. Nosso querido vovozinho dos mares favorito teve a seguinte mudança: o Blue Hole não avança mais caso o Garp seja alinhado com um inimigo, tá aí, belezinha? E falando do nosso querido outro vovô favorito, o Rei das Trevas, nosso querido Silver Rayleigh, teve o Slash Rayleigh não avança mais sem alvo, tá? Então tá aí, tivemos essas mudanças aí específicas em algumas habilidades, que provavelmente se teve a mudança porque a galera reclamou bastante. Então tá aí essas mudanças aí, vamos que vamos. Agora eu vou falar do nosso querido Shanks, nosso ruivão dos mares. O Kenshi Flurry teve o poder aumentado de 10 para 11 e o Might Fissure teve o tempo de recarga reduzido de 40 para 35 segundos. Então nosso querido Shanks recebeu buff nesse balanceamento, então vamos testar. Eu vou testar com toda certeza porque eu estou curioso para ver e vamos que vamos. Zorrão TS agora, nosso querido Corta e Solador Brabo, teve algumas mudancinhas também relacionadas ao PVP que sofreu nerf, pessoal. O Zorrão TS sofreu nerf, cara. Então o bichinho aí não tancaram o bicho e teve que nerfar o bicho, né? Não, brincadeira, só zoando, foi realmente buff, galera. Só pra ver se vocês estão prestando atenção no vídeo, rapaz. Vocês têm que ver se vocês estão prestando atenção no vídeo. Foi buffizada que ele recebeu, que ele teve aumento no dano em duas habilidades dele, tá? A primeira é o Koyojo Ontatsumaki, que teve o poder aumentar de 9 para 10, e a Onigiri, que teve o poder aumentar de 35 para 40 no PVP, então bem interessante. Então eu acho que vai ficar bem legal essa parte do Zorrão TS aí. E eu já testei, quero falar a verdade pra vocês, e cara, tá bem gostoso de jogar o Zorro TS no PVP, com essa mudancinha. Não tá lá mil maravilhas ainda, mas tá bem legal mesmo. Eu gosto muito, eu ainda prefiro usar o Zorro padrão, né, o Zorro Ouro, como seleção no PVP, mas para alguns momentos o TS é bem interessante, por mais, pelo caso da corta cura dele, porque ele ajuda você a se reposicionar ali durante a luta, durante a trocação, então é realmente bem interessante. E tem o counter também do Zorro TS, que é muito favorável pra a troca PVP, né? Mas galera que é main Zorro TS aí também, que só joga Zorro TS, já tem um Zorrão 5 estrelas aí boladão pra fazer os torneios, comentei também que vai ser um prazer imenso e eu quero ver a opinião de vocês também, tá? Gostaram do baitzinho brincando que o Zorro tomou nerf, que não salaram ele? Ah, vai ter que dar uma brincada, né? Pro vídeo dar uma alegre, é legal o dia de vocês, né, rapaziada? Então vamos lá agora falar da nossa querida Baby 5, do Basil Hawkins, do Capone, da Carrot, do Dalmatia e do Jabra, belezinha? Então começando pela Baby 5, a Cross Kaimati Cut tem o poder PVP reduzido de 22 para 20, né? Tomou nerf aí. A Shotgun Arm teve o poder PVP reduzido de 26 para 24 e a Hammer Arm teve o poder reduzido de 80 para 60, quer dizer, a velocidade de movimento dela, né, foi reduzida de 80 para 60, então ela ficou mais lenta aí também. E o poder da Flamethrower Arm, que é o lança-chamas, né, teve o poder reduzido de 10 para 8, então nossa querida Baby 5 está um pouco mais fraca do que estava antes, tá? Então vale notar aí para quem é mono Baby 5 aí, para quem joga muito, até para os players que jogavam às vezes que estava na pool a Baby 5 como um dos personagens do PVP em utilização, vale a pena aí verificar se ainda tá interessante ela, dependendo do combo aí que vocês forem a utilizar, beleza? Vamos falar agora do nosso querido Basil Hawkins. Temos um Impala, teve o poder PVP reduzido de 24 para 22. O Fortune Teller teve o bônus de defesa recebido reduzido de 80 para 60%. Pedrada, hein? E o Voodoo Puppet teve o tempo de recarga aumentado de 40 para 45 segundos, cara. Pedrada em cima do nosso Basil. O Lost está chorando nesse momento, lá. Viajei, misturei ele com o personagem dele que ele usava antigamente. O Lost está chorando nesse momento, nosso querido Lost. Força, Lost. Estamos com você, meu amigo. Ele é mono Basil, né? Ele joga bem demais, inclusive, o cara é brabo. Vamos falar agora do nosso querido Capone, nosso querido mafioso dos mares, nosso Corleone, El Poderoso Chefone.
né? Vamos lá, então o Castle Tank agora pode ser usado em transição de talhe, muito interessante, que era antes não podia, galera, se completar uma movimentação completa do talho para poder usar esse skill, senão travava, isso era uma coisa bem engraçada que acontecia, às vezes até meio frustrante, então que bom que consertaram aí essa questão da engine para poder funcionar agora melhor, deixar mais fluido o personagem. O Castle Tank teve o RDF, né, que é a defesa ali, que ele ganha reduzido de 95 para 50%. Que nerf brabo, meus amigos. Meu amigo, você tá doido. E o Castle Tank teve recarga reduzido de 45 para 40 segundos, tá? Então tá aí. E agora falando da nossa coelhinha, teve da nossa querida Carrot, em relação ao dash dela, no Electro Dash, né, no modo Sulong, que é no modo no que ela tá ultada, que ela já tá na forma despertada com a lua, né? Só avisamos o dash da Crash no final da sua animação. Então eles mexeram ali nas questões da animação dela para deixar mais fluido, pessoal. Falando do nosso querido Dalmatian, teve a redução do tempo de checar das habilidades Claw, Overpower e Shigaiten ativado ao eliminar o inimigo, agora também funciona durante o Geppo. Então tá aí, teve uma mudança interessantíssima para o nosso querido Dalmatian, que, cara, vai ficar bem legal de se ver isso aí na prática. Então tô animado, rapaziada, tô bem animado. Do nosso querido Jabra, nosso querido CP9 Lobinho. Ó, Lobinho, Lobinho. Meu Deus, tô ficando doido da cabeça. Mas tá aí, falando do nosso querido Jabra, o Tenkai Kenpo Okami Hadik teve o poder PVP reduzido de 16 para 15, o Material teve o poder PVP de 30 reduzido para 25 e o Lupus Fall teve o poder PVP reduzido de 50 para 45. Então, nosso querido Jabra tomou nerfizada, beleza, pessoal? Vamos falar agora da nossa querida Jailbone, da Perona, do Scratchman Apple, do Rob Lush e do Trafficker Lau. Tá? Então, falando da nossa querida bonizada, o Innocence Shield, tempo de ataque reduzido ao atacar a Bonnie aumentado de 2 para 4 segundos e um Bleed Power, a área aumentada em 1 tile. Então, interessantes as mudanças da Bonnie. Para os main supports, provavelmente estão bem felizes com essa mudança, então bem bacana e vai ser muito bem-vinda com toda certeza. E nossa querida Perona teve o Toco Hollow, teve o poder PVP aumentado de 18 para 20, o Negative Hollow redução de velocidade aumentada de 50 para 60 e o Ghost Markeride, tempo de recarga reduzido de 35 para 30 segundos, tá? Então, temos que ficar de olho aí ver como é que vai ficar essas mudanças da nossa querida Peronita, beleza? Em relação ao Apo, o Follow the Beat teve a redução de velocidade concedida pelo primeiro tick de habilidade, reduzido de 30 para 25, e redução de ataque concedido pelo primeiro tick de habilidade, reduzido de 30% para 20%, tá? E ainda falando sobre a Follow the Beat, foi a velocidade de movimento concedida aos aliados, reduzido de 30 para 20, e o Tonfas do Apo, Dom, poder PvE aumentado de 30 para 40. Então ele recebeu alguns nerfs e também um buff em uma de suas habilidades, tá, pessoal? Então o Apuzão aí, vamos ver como é que vai ficar ele com arma e sem arma para ver como é que vai estar jogável, se vai estar não tão jogável e não tão favorável utilizar eles nas PTs, belezinha? Falando agora do seu querido Rob Lute, o Shigan Oren teve o poder PVP reduzido de 8 para 7, o poder PVP do Hangoyo reduzido de 26 para 24 e o poder PVP reduzido de 40 para 35 do Ryokugan. Tá, então o nosso querido Rob Lute sofreu vários nerfs aí no PVP, deixando ele mais fraco. Então tem que ficar ligado se vai ser vantajoso utilizar ele durante esse período que ele está nerfado, tá? Falando agora do nosso querido Tráfico de Walter Lau, o Scan quebra a defesa reduzida de 50 para 30%. Então a defesa agora que o Lau conseguia quebrar, né, com sua habilidade Scan, agora não reduz 50% mais, e sim 30%. Então sofreu um nerf aí, que esse nerf talvez pode ser bem prejudicial para o personagem, principalmente sem arma, né? Mas vamos ver como é que vai ficar aí. E falando agora do Vanalgur, da Vinsmoke Reiju e da Miss Double Finger. Vamos falar então do Vanalgur. O Hold Breath teve o segundo ganho de energia acelerado de 40 para 30 para 3 segundos. De 4 para 3 segundos. Agora sim saiu certo, tô todo bugado, meu amigo. Criminoso. Então, bem interessante aí essa mudança, só que temos que ver ainda, mas como é aceleração de energia, acho que vai ser muito bem-vindo e vai melhorar ainda mais o personagem, que já era muito interessante, né? Falando agora dessa querida Reiju, a melhor Vinsmoke de todas, depois do Sandy, é claro, temos o Pink Tornado, agora a habilidade causará os 8 de poder e a habilidade PV aumentando sem os germas, então bem interessante. O poder PV é reduzido de 10 para 8 e
também falando, só teve mudanças em relação a essa habilidade, tá, pessoal? A Pink Tornado, como vocês estão vendo aí na tela. Caso o Shige ou Niji seja na habilidade, o dano será aumentado em 30% para cada um deles. Então, podendo aumentar até 60%, né? Se tiver os dois, vão aumentar 60% do dano, bem interessante. O Pink Tornado não empurra mais os inimigos em instâncias PvE, o que é bem triste, porque essa habilidade era bem utilizada para justamente afastar os inimigos e curar nossos aliados, né? Então é bem triste ele não afastar mais. E o Pink Tornado não reduz mais o ataque dos aliados dentro da habilidade. Então, bem bacana, bem legal. Miss Double Finger. Toad Doping, tempo de recarga de 60 para 50 segundos. Stringerhead Hold, poder PVP aumentado de 30 para 35. E Yet Dust, redução de ataque aumentado de 20% para 25%. Belezinha? Top demais. Agora vamos falar dos nossos queridos 4 últimos personagens que sofreram balanceamento aí, que foi MR4, MR3, Satori e Ushura. Belezinha? Falando do MR2 agora, cara. O Ogama Kempo, a passiva, né, especificamente, teve o tempo de recarga reduzido de 15 para 12 segundos, bem interessante, muito bem-vindo. E o Mana Mana Memory agora reduz o ataque dos inimigos afetados em menos 40% por 4 segundos. Muito bom essas mudanças para o nosso querido MR2. Agora falando do nosso querido MR3, né, o Dorodoro Arts Great Mori teve o poder PvE aumentado de 26 para 28, e Clan Lock, tempo de recarga reduzido de 20 para 18 segundos, e o Dorodoro Arts Tile, tempo de recarga reduzido de 26 para 24 segundos, tá? O MR3 é um personagem bem apagadinho, mas muito interessante ele tá recebendo aí essas mudanças, esses buffs aí. Falando do nosso querido Satoru, o rei das bolas, que gosta de pegarem as bolitas. Small Ball, temos o tempo de redução de ataques e redução de movimentos aumentado de 2 para 4 segundos. O Mantra passivo, tempo de imparável aumentado de 3 para 5 segundos. E Dragon Tempo, recarga reduzido de 60 para 50 segundos. Muito interessante. O Shura, o Heart Javelin, tempo de recarga aumentado de 10 para 12 segundos. O Heart Javelin, poder PVP reduzido de 4 para 3.5. O Furious Javelin tem o poder PVP reduzido de 10 para 9. E o Furious Dive tem o tempo de recarga aumentado de 30 para 35 segundos, tá? Esses foram os balanceamentos do dia 6/2 aí de 2026 aqui no nosso querido Gelhazada, tá, pessoal? Então eles já estão todos em andamento, todos já estão dentro do jogo, tá? Então comenta aí se o seu personagem que você joga, seu favorito foi nerfado ou não. Então comenta aí que é muito importante pra mim saber. E acompanha o vídeo que eu vou soltar logo depois desse aqui falando do Roadmap, tá? Além disso, vejo os outros vídeos do canal também que eu postei falando sobre o que aconteceu, porque eu não postei vídeo agora em janeiro. Deu um problema no meu computador, vai lá pra você conferir o que aconteceu, que vocês vão entender, e por isso que eu não comecei as lives, infelizmente. Mas tem novidades naquele vídeo também, então confere lá. Não vou falar aqui, vou deixar só pra quem assistir lá, pra vocês ficarem curiosos e irem lá ver, belezinha? Vou ficando por aqui, um grande abraço, Deus abençoe sua semana, seu dia, seu trabalho, seu estudo e a sua vida. Lembre-se, seja feliz, não importa o que aconteça, e agradeça todas as suas conquistas, sejam boas ou ruins. Lembre-se sempre de agradecer, porque é sempre importante a gente estar feliz e levar alegria por onde a gente passar, belezinha? Então, um grande beijo, um grande abraço, falou e...